Olá, bom dia a todos, bom dia a todas, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Eu quero compartilhar com você hoje, neste dia 23 de dezembro de 2020, uma nova mensagem para você. Fala sobre Deus escolhe os fracos para envergonhar os fortes. É do mesmo livro do pastor Joseph Prince, que eu venho lendo no decorrer deste ano. Fala sobre a mensagem de hoje em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 e 27. Fala assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Está em 1 Coríntios 1, 26 e 27. Então vamos lá. Deus está interessado no seu sucesso. Ainda que você não seja o mais rápido, o mais forte, o mais sábio, o mais entendido e o mais hábil na esfera natural, Deus ainda pode abençoá-lo com bom êxito quando você depende da sua graça. Você pode se erguer acima do sistema da mediocridade através de seu favor imerecido e inconquistável. O sistema do mundo só recompensa os fortes, enquanto aqueles que são fracos são negligenciados e, em alguns casos, até desprezados. Mas em Jesus há esperança para eles. Irmãos, nas mãos cheias de graça de Deus, as coisas loucas e fracas se tornam ainda mais sábias e mais fortes que as coisas sábias e fortes desse mundo. A maneira de Deus é completamente oposta à maneira do mundo. De acordo com 1 Coríntios 1, 26, não foram chamados muitos sábios segundo a carne. O que é segundo a carne? Segundo a natureza humana, segundo o esforço humano, o estudo humano, segundo o que o ser humano gosta de falar que eu fiz, né? Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Não é fascinante descobrir que enquanto o mundo olha favoravelmente para os sábios, poderosos e nobres, Deus não faz o mesmo? Vejamos no versículo seguinte o que Deus escolhe no lugar deles. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Isto não é impressionante? Deus escolheu as coisas loucas e fracas para serem merecedoras de suas bênçãos abundantes. Mas o versículo não diz que as coisas loucas e fracas permanecerão loucas e fracas. Em vez disso, pelo favor imerecido de Deus, elas envergonharão as coisas supostamente sábias e fortes deste mundo. Mas nas mãos cheias de graça de Deus, as coisas loucas e fracas se tornam ainda mais sábias e mais fortes que as coisas sábias e fortes desse mundo, como eu já tinha mencionado, né? Experimentei isso em minha vida pessoal. No colegial eu era gago, observava as outras crianças falando e lendo em voz alta na aula, sem esforço nenhum, enquanto eu tinha sérios problemas para fazer com que as palavras saíssem da minha boca. Lembro-me de um professor que sempre entrava na sala de aula e me fazia ficar de pé e ler em voz alta na aula. Ele fazia isso pelo simples prazer de me ver gaguejar e vacilar, sabendo muito bem o que aconteceria. E sem dúvida alguma, enquanto eu tentava pronunciar a primeira palavra, meus colegas, principalmente as meninas, riam. O professor ria e minhas orelhas queimavam e ficavam vermelhas. Isto acontecia todas as vezes que ele me pedia para ler na aula. Sinceramente, se você me dissesse naquela época que eu hoje estaria pregando para milhares de pessoas toda semana, eu teria corrido em busca de proteção debaixo da mesa e dito: para trás de mim, Satanás. Se havia uma área na qual qualquer pessoa que me conhecia naquela época sabia que eu fracassaria, seria em falar em público. Mas Deus olhou para baixo e disse: vou fazer deste garoto um pregador. Um dia, quando eu estava cansado de ser infeliz, eu disse ao Senhor: Senhor, eu não tenho muito para te dar, mas tudo o que tenho eu te dou. Lembro-me de como minha voz era o que mais me envergonhava. Então eu disse: Senhor, eu te dou a minha voz. Quando eu disse isso, fiquei com pena dele, por receber alguém como eu com tantas fraquezas. Para encurtar a história, depois que entreguei todas as minhas fraquezas ao Senhor,
algo sobrenatural aconteceu. Parei de me importar com minha gagueira e ela desapareceu sobrenaturalmente. Naquela área da minha fraqueza, Deus propiciou a sua força. Há cerca de 2 anos, uma das professoras do meu tempo do colegial veio à minha igreja e sentou-se em um dos cultos no qual eu estava pregando. Depois do culto, ela escreveu-me um bilhete que dizia: "Vejo um milagre. Isso só pode ser Deus." Porque o Senhor escolhe as coisas loucas e fracas para confundir as sábias e fortes deste mundo? A resposta é simples. É a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus escolhe as coisas que são fracas na esfera natural para que ninguém possa se gabar da sua própria capacidade. Toda a glória é atribuída ao Senhor. Creio que o motivo pelo qual Deus escolhe alguém assim como eu para pregar o Evangelho é para que outros, principalmente os que me conhecem antes, olhem para mim e digam: isto só pode ser Deus. E assim ele recebe a glória. Agora, vendo como Deus usou minha voz, minha principal fraqueza, para trazer transformação de vida e milagres, não apenas às pessoas de Singapura, mas também em todo o mundo, através dos nossos programas de televisão, sinto-me agradecido, pois sei como eu era antes de Deus me tocar. Meu amigo, minha amiga, são justamente aqueles que são orgulhosos e dependem da sua força humana que Deus não pode usar. Então, quando você olhar para si mesmo, perceber somente fraquezas, dependa do favor imerecido de Deus e saiba que Deus pode usá-lo e que Ele o fará. Então, quero orar com você nesta manhã, agradecendo e orando, agradecendo a Deus por tudo. Pai, Tu sabes tudo sobre as minhas fraquezas. No entanto, Tu estás disposto a me usar para o Teu propósito e para a Tua glória. Portanto, eu Te dou todas as minhas fraquezas e me apoio inteiramente no Teu favor imerecido. Nas Tuas mãos, essas fraquezas se tornarão forças. Obrigado pelo Teu favor imerecido, pois Ele fará com que eu me erga acima do sistema de mediocridade do mundo e tenha acesso, além das minhas habilidades naturais, minha experiência e qualificações. É essa a mensagem que eu quero passar para você hoje, meu irmão, minha irmã. Um abraço para você e um dia abençoado, maravilhoso em Cristo Jesus. Amém.